Nas encostas destes morros, nas margens dos numerosos córregos e rios desta região, viveram povos cuja existência e modo de vida ainda hoje são um mistério. Vale do Ribeira, que se estende por mais de 450 quilômetros, atravessando o noroeste do estado do Paraná e sudoeste de São Paulo, já era ocupado pelo homem há 10 mil anos. Só agora, os arqueólogos estão descobrindo quem eram e como viviam esses povos. Nesta pequena fazenda, localizada na Serra do Azeite, uma equipe de arqueólogos está desvendando alguns dos mistérios que durante milênios ficaram sepultados nessas terras. Estes pesquisadores estão à procura de objetos aos quais ninguém daria atenção. Lascas de pedra, pequenos pedaços de ossos, restos mínimos de carvão, montanhas e montanhas de conchas de caramujo. 15, não é? É, tá no 1, né? 33. Pesquisando cada vestígio desses, os arqueólogos pretendem contar a história da ocupação desta região desde seus tempos mais remotos. Quem foram os primeiros habitantes? Como viviam? Quais foram suas crenças e costumes? Por que desapareceram? Esse sítio, ele concentra as 3 ocupações que a gente conhece na região do Vale em outros sítios espalhados, né? Geralmente essas ocupações não se encontram no mesmo lugar. E aqui as 3 se encontram sobrepostas e até misturadas. Mas se trata basicamente de uma ocupação ligada aos sambaquis fluviais, que a gente estima ter entre 9 ou 10 mil anos, seria a ocupação mais antiga da região. No momento posterior, por volta de 1.200 anos atrás, vieram caçadores que faziam pontas de flecha e tem uma indústria expressiva nesse sítio, com grande quantidade de pontas e de lascas. E por volta de uns 800 ou 600 anos atrás, vieram as populações ceramistas, já agricultoras, que a gente chama de tradição Itararé nessa região, né? Tem a ver com as populações de Linguagê do Sul, conhecidas como Caingangue. Os arqueólogos chamam de paleo-índios os povos que habitaram o Brasil no final do Pleistoceno, era geológica que durou até cerca de 12 mil anos atrás. Os sambaqueiros do Vale do Ribeira são dessa época. Por isso, são chamados de paleo-sambaqueiros. O hábito característico desse povo era colecionar conchas de caramujos, formando verdadeiros monumentos, chamados de sambaquis. A palavra vem da língua tupi, tamba e qui, monte de conchas. A espécie que predomina aqui, 99,999% das conchas que a gente encontra nesse sítio são de um gênero chamado Megalobulinus. Esses caramujos hoje em dia não são tão abundantes na região. Não é fácil de encontrar. E mesmo no passado, talvez em condições melhores de umidade, a gente pode imaginar tudo descoberto pela Mata Atlântica, úmida, não seriam tão fáceis de encontrar. Eles teriam que percorrer uma área considerável para poder juntar uma boa quantidade desses caramujos. É um esforço para acumular essas conchas, de ir atrás desse caramujo. E eu não acredito que isso seja por razões só gastronômicas e nutricionais. Não, eu acho que há um esforço de juntar essas conchas, principalmente que a gente vê elas acumuladas muito concentradas num lugar só, não estão dispersas no terreno, não estão formando acúmulos verdadeiros aqui. Agora, as populações sambaqueiras ainda são um mistério. A gente sequer sabe exatamente por que essas conchas são acumuladas, né? Há algumas hipóteses, assim, de que seja para sepultamento. Então, eles ainda são um grande mistério. Por isso que a gente está trabalhando neles agora, tentar resolver um pouco do que esse mistério, do que é esse mistério. As escavações aqui no sítio arqueológico da Capelinha começaram há 2 anos e se intensificaram no final do ano passado.
Ao investigar diferentes pontos do terreno, os arqueólogos vão descobrindo as primeiras pistas sobre como e por que este sambaqui foi construído. Aqui é a periferia do sambaqui. Os níveis de conchas estão caindo assim. Mas se você olhar o perfil daqui, você vai ver que tem uma camada de conchas inteiras e as pedras estão mais ou menos em cima dessa camada. Então as conchas inteiras foram colocadas, elas são leves, né? Então as pedras com alguma terra, possivelmente, foi jogado em cima para escorar, né? Seria isso, manter a estrutura. Agora, por que essas conchas são acumuladas? Provavelmente sepultamento. Uma das campanhas de escavações no sítio da Capelinha recebeu reforço de 10 alunos do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. A cada aluno foi destinada uma área de 1 metro quadrado para escavar. É um trabalho que exige paciência e muita concentração. As camadas de terra são removidas com colher de pedreiro, que é substituída pelo pincel quando algum objeto é encontrado. Com uma espátula é dado o retoque final. Antes de retirar o material, é preciso fazer um croquis com o desenho e as medidas exatas do objeto e do local onde ele foi encontrado. E eles encontraram muita coisa. Esse sítio apresenta condições, eu diria, excepcionais de conservação para o material, para os ossos, né? Ossos e dentes. Então nós estamos encontrando aqui uma grande variedade de material faunístico que representa boa parte então da dieta em termos de caça dos habitantes desse sítio arqueológico. Aqui nós estamos encontrando então porco do mato, veado mateiro, preá, paca, macaco, tatu, além de animais de ambiente mais aquático, né? Nós encontramos vestígios de rã, tartaruga, jacaré. Eu falei do jacaré, o jacaré indica que eles exploraram a região até mais para baixo, até a altura de Cajati, uns 20 quilômetros daqui. Porque os rios que correm aqui por perto, nessa área, são rios muito pequenos, muito pedregosos, com água muito fria ainda, muito turbulentos, rios com muita força ainda. Os jacarés preferem águas mais calmas, então eu já imagino que tinha sido na parte mais baixa do vale, quer dizer, uns 20 quilômetros daqui, eles estiveram por lá, percorreram uma área relativamente grande para caçar. E encontramos, excepcionalmente, alguns ossos que foram trabalhados. Na maior parte das vezes a gente encontra como na forma de ponta de ossos, mas aqui no caso, esse osso que está na minha mão, é um osso que foi cortado, foram retiradas as terminações, as epífises do osso e polidas aqui. Dá para saber qual seria a utilização dele? A gente só pode conjecturar. Por enquanto nós estamos apelidando isso formalmente de flauta ou apito, mas é só pura conjectura. Esse osso está dentro de um contexto interessante porque foi encontrado junto ao segundo sepultamento desse sítio. Então pode ser uma oferenda mortuária, funerária, ao indivíduo que está enterrado lá. Além de ossos de animais e objetos líticos, os alunos encontraram restos de um esqueleto, não muito bem preservado, mas já foi o suficiente para eles se sentirem verdadeiros arqueólogos. O trabalho é bastante interessante porque o sítio é bem didático, né? Tem bastante coisa para a gente ver. Não fica muito concentrado, mas o trabalho é bem duro. Que é uma coisa complicada, mas é uma coisa legal de fazer, assim. Às vezes você pega um livro de arqueologia, você até entende, mas é muito abstrato, né? Então separar a pedrinha, o lítico, a fauna, e depois fazer a marcação do material que acha na superfície, ou então um pouquinho embaixo, osso, esse tipo de coisa. De gente, então tem que desenhar tudo, tem que registrar tudo bonitinho, isso é um pouco mais difícil. Sim, achei interessante como assim, você mexe com pequenas coisas, um pequeno osso que aparece aqui, um pequeno osso que aparece ali, aí você vai perguntando pro Levi ou pro Paulé, eles vão relacionando as coisas, montando o panorama, coisas aparentemente sem importância que eles vão relacionando e conseguem montar alguma coisa, levantar um processo de ocupação, alguma coisa dessas pessoas aí que viveram faz tempo. Agora é muito diferente quando você vê onde está achando aquele material, porque
por que aquelas observações, por que a diferença entre camada 1 e camada 2, o que é isso, o que é aquilo, o que é o contexto funerário, dizer que aquele osso foi encontrado perto de um sepultamento, agora fica mais claro para eles. Além do trabalho dos estudantes, a equipe também recebeu mais um reforço. É do próprio dono da pequena fazenda onde fica localizado o sítio arqueológico. Seu Valdemar não chega a se importar com o fato de morar ao lado de sepultamentos milenares e nem mesmo com as escavações permanentes em seu quintal. O que incomoda um pouco são os comentários dos vizinhos, alguns deles bastante maldosos. Tem bastante comentário, né? Que tipo de comentário? Que embaixo aqui da terra tem muito ouro e tal, os índios traziam, depositavam aí na área, mas inclusive já tem notícia para baixo aí há vários quilômetros aí que eu estou matando o negro e enterrando no fundo do meu quintal, tá? Tá ficando meio esquisita a coisa. Nas ossadas humanas, os arqueólogos depositam suas maiores expectativas para poder desvendar alguns dos mistérios deixados pelos homens dos sambaquis. Este esqueleto, o primeiro que foi encontrado no sítio da Capelinha, revelou uma grande surpresa. De início, os arqueólogos acharam que ele pertencia ao povo da tradição Itararé, que habitou o local entre 800 e 600 anos atrás. É aquele pé, né? Bom, esse daqui é muito aqui. Algum osso não, a é gente esquerda, achou. né? Essa, mas e a mão direita? Aí a gente não achou. Vamos preparar o crânio aqui pra gente. Levou uma semana de escavações para retirar todos os ossos. A Silvia tinha feito que o pé e a mão eram grandes. Um trabalho minucioso que envolve também a documentação de todo o processo. No Laboratório de Antropologia Física da USP, Universidade de São Paulo, o esqueleto é objeto de mais dedicação, precisão e paciência. E esse osso aí você já identificou? Bom, aqui tem várias coisas. Tem vértebra, tem um pedaço da escápula e deve ter mais ossinhos aqui ainda, que é porque tá com muita terra, então ainda não dá para enxergar tudo, né? Mas tem mais vértebras aqui. Primeiro, é retirada toda a terra que envolve os ossos. Aqui é. Uhum. Depois, cada peça é lavada e colocada para secar. O corpo de um ser humano adulto tem cerca de 220 ossos. Mas aqui, o número de peças é ainda maior, pois muitos deles estão fragmentados. Foram quase 5 meses de trabalho para reconstituir a ossada. 8 meses depois da escavação, chegou a grande surpresa: o resultado da datação feita em laboratório nos Estados Unidos. Este esqueleto tem 8.500 anos. É a ossada humana mais antiga encontrada em um sambaqui. Os arqueólogos estimam que as pesquisas sobre os sambaquis do Vale do Ribeira ainda vão levar 2 anos para serem concluídas. Ainda falta responder a muitas perguntas sobre esse misterioso povo. Os arqueólogos conhecem bem seus cemitérios, mas não sabem onde eram suas moradias. Descobriram que eles formaram sociedades mais antigas, numerosas e complexas do que se imaginava, mas desconhecem seu destino. Foram extintos por outros povos, misturaram-se. Cada mistério que eles decifram acaba levando a novos mistérios, encobertos por 10.000 anos de história.